Fala galerinha, tudo bem? Patrícia Fagundes por aqui com vocês novamente para a gente falar sobre a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. As rodadas estão indo rápido porque o campeonato está muito bom, muito competido e cada rodada é uma nova surpresa, surgem novos desafios e a gente vai acompanhando o crescimento das equipes. E neste final de semana, nessa 8ª rodada aí, vamos falar sobre 3 jogos bem interessantes que acontecem nesse final de semana. Um deles é o Coritiba e Corinthians, no domingo, às 11 horas. O Coxa recebe o Corinthians em casa, lá no Couto Pereira. E esse jogo promete um jogo de bastante equilíbrio. O Corinthians está lá isolado na primeira posição do Campeonato Brasileiro, e o Coxa segue na 3ª posição, com a melhor defesa do Campeonato Brasileiro até o momento. Neste último jogo que aconteceu na quinta-feira, o Coxa não fez uma boa apresentação, jogou contra o Bahia também em casa, mas um jogo bem ruim. O primeiro tempo até teve algumas oportunidades, o segundo tempo foi um jogo mais propício ao Bahia do que ao Coxa propriamente, ao Coritiba, e acabou deixando a desejar. E o jogo acabou em 0-0, teve expulsão, teve alguns desentendimentos. O jogo não foi lá essas coisas, não foi um jogo muito bonito, bastante erros, falta de criatividade por parte das duas equipes, então ficou devendo. E o Corinthians recebeu o Cruzeiro em casa no meio da semana também e venceu o Cruzeiro por 1-0. O segundo tempo, o Cruzeiro deu bastante trabalho para o Corinthians. O Corinthians conseguiu segurar, a zaga trabalhou bastante, o goleiro Cássio também trabalhou bastante. Então, esse segundo tempo aí o Cruzeiro melhorou bastante nesse jogo entre Corinthians e Cruzeiro e quase que o Corinthians foi surpreendido. Não foi um jogo bom, o Corinthians não fez uma boa atuação, mas conseguiu a vitória por 1-0, que interessa os 3 pontos para a competição. Para esse jogo, eu penso que a gente vai ter muito equilíbrio. O Coxa não vence o Corinthians em Curitiba desde 2011, então aí tem um tabu a ser quebrado ainda, e eu penso que, mesmo com o Coxa com uma ótima campanha em casa, eu penso que esse jogo vai ter bastante equilíbrio e que o Corinthians possa vir vencer esse jogo fora de casa. Eu não apostaria apenas na vitória do Corinthians, não faria essa aposta, porque eu acredito que possa até mesmo rolar um empate nesse jogo. Então eu gosto bastante de uma aposta na casa de apostas Rivalo, que é o empate anula a aposta a favor do Corinthians a 1,90. É um retorno de 90%, caso o jogo termine empatado, você tem a sua aposta devolvida, e caso o Corinthians vença, você tem a sua aposta ganha. Gosto bastante dessa aposta e é o meu palpite nesse jogo entre Coritiba e Corinthians. E no sábado, às 19 horas, a gente tem Vasco e Avaí. O meu palpite para esse jogo se deve pelo seguinte fator: o Vasco em casa tem uma boa campanha pelo Campeonato Brasileiro, seus pontos em sua maioria são conquistados em casa, porque fora de casa o Vasco não tem uma boa campanha. E o Avaí, fora de casa, também tem uma campanha bem ruim. Então, a minha aposta fica a favor do Vasco no Rivalo a 1,55. Então, minha aposta aí fica no Vasco para vencer a 1,55 no Rivalo. Inclusive, o Avaí agora no último jogo que fez perdeu fora de casa também para o Atlético Goianiense. Então, é uma equipe que fora de casa o rendimento é muito abaixo. O rendimento do Vasco fora de casa também é muito abaixo, mas quando o Vasco joga em São Januário, normalmente o rendimento é acima do esperado. A torcida conta como o 12º jogador do Vasco. E a minha terceira aposta fica no jogo entre Sport e Vitória no domingo às 19 horas. Eu penso que o Sport vinha vencer com facilidade. A equipe do Sport em relação ao Vitória tem muito mais qualidade. O Vitória fora de casa não faz uma boa campanha. O último jogo do Sport foi bem ruim, aí o Sport também jogou em casa, mas recebeu o São Paulo e acabou ficando no 0-0
contra o São Paulo, mas imagino que contra o Vitória a equipe venha a conquistar os 3 pontos. Então, o meu palpite é a favor do Sport para vencer a 1,75 também na casa de apostas Rivalo. Então, são essas as minhas 3 dicas para essa 8ª rodada do Campeonato Brasileiro e nos vemos na próxima rodada.